E aqui no TVD Notícias nós estamos recebendo o advogado Dr. Djair Rota e a gente vai falar sobre um assunto interessante, que é o livro que ele escreveu, e ele vai explicar para a gente o que motivou ele realmente a escrever esse livro aí, que vai contribuir muito com as pessoas. E o título do livro é Como Negociar com o Banco para Prevenir e Sair das Dívidas. Doutor, seja muito bem-vindo. Como é que está? Tudo bem? Mauro, eu agradeço o convite, eu agradeço a população mocoquense pela audiência, pela atenção. Tá tudo bem, sim, tomando um gancho aí nas suas belas palavras. Veio a pandemia, muita gente ficou apertada, tomou empréstimo. E agora, o que fazer com esse monte de dívida? Deixar de viver é difícil, é impossível. Então, com base num pouco do que nós estudamos, foi feito não é nem um livro, um manualzinho, uma coisa bem simples, bem singela, uma linguagem bem fácil, no sentido de levar o cidadão, ao pai de família, à senhora chefe de família, aos lares, como negociar com o banco, tá? Justamente para que você não caia em abusividade, se houver, para que você saiba entender o que o banco quer, como fica mais fácil de negociar, para você não pagar muito juros, não pagar uma conta mais alta e não se enfiar em mais dívida, principalmente, Mauro. Às vezes as pessoas estão muito preocupadas, não estou conseguindo pagar o banco, vou lá fazer um acordo. E acaba fazendo um acordo ruim. Então, isso é uma preocupação geral, uma preocupação com a economia das famílias, em não fazer um acordo ruim. Tá? Muitas vezes as pessoas elas aumentam o número de parcelas e isso aumenta também a taxa de juros. Então acaba que ela não consegue pagar. As coisas estão subindo muito, as contas das famílias brasileiras estão subindo. Então foi bolado esse livro, nós criamos ele a partir do zero, justamente com a ideia de passar para você, consumidor, passar para você, chefe de família, como ficar mais fácil para negociar com o banco. Como fica mais fácil para você saldar as suas dívidas. Hoje, né, doutor, o número de pessoas que estão endividadas no Brasil, né, o número de pessoas, na realidade, que estão endividadas no país é muito grande, né? E esse manual, realmente, esse livro, ele vai de encontro com o que realmente a pessoa precisa para ficar mais esclarecidas, para poder negociar, né? Ela lendo esse manual, ela vai ficar mais capacitada, mais preparada para negociar com o banco, não é isso? Não? Isso, a ideia é essa. Há alguns anos nós tivemos a lei do superendividamento, pouca gente conhece, eu já falei algumas vezes na TV, e ela vem trazendo justamente isso, tá? Essa lei prevê um mecanismo de controle de dívidas da família brasileira. E alguns bancos não aplicam, alguns chefes de família, alguns pais, eles não têm a ciência disso. Então o livro ele vem justamente para isso, para esclarecer a toda a família brasileira, ao consumidor, aos pais, aos chefes dos seus lares, às mães, dos seus direitos e como a lei do superendividamento trouxe benefícios e facilidades para você negociar com o banco. Muitas vezes esses pais e essas mães de família, elas chegam ao banco e só assina aqui. Não é bem simples, não é assim. Hoje a lei mudou. Então eu trago para você um pouquinho de conhecimento, tento trazer uma explicação bem fácil de ser lida dos seus direitos e o que você pode e deve exigir do banco na hora da contratação do empréstimo ou de uma renegociação. Tá certo. Inclusive tem aí o desenrola do governo federal, para as pessoas ir lá acertar com o banco. O senhor vê com bons olhos esse programa do governo, doutor? Todo programa que ele visa solucionar as dívidas da família brasileira é sempre muito bem-vindo, porque nós passamos, isso não foi no Brasil, foi mundial, uma crise muito feia e sem precedentes que foi a pandemia. Então, apesar da pandemia, a questão da saúde ter sido controlada, os reflexos que essa pandemia trouxe no mundo econômico ainda estão perdurando. Então toda ação que ela é vista para movimentar a economia e para estancar dívidas, ela é muito bem vista. Tá, e esse manual ele já está pronto então? Ele já está pronto, em breve ele será disponibilizado gratuitamente nas bancas. Tá? Então quem tiver interesse pode chegar nas bancas daqui 1 ou 2 semanas para buscar o seu exemplar.
E com certeza a pessoa que lê esse manual, ela realmente vai ficar aí mais preparada para realmente enfrentar aí esse problema de dívidas, né, para poder negociar de uma forma bem melhor, né? Porque esse problema de dívida, como eu disse, realmente afeta a vida de milhões de famílias, como o doutor disse também, afeta milhões de famílias em todo o nosso país, e isso é uma coisa realmente bastante preocupante, né, doutor? Isso é uma preocupação, por isso que foi feita a lei do superendividamento, é uma lei que visa levar um plano de economia, uma estratégia financeira para a família. Em tese, os bancos teriam que oferecer esses serviços de prevenção às famílias brasileiras, mas se ele não conseguir, está aqui o livro, uma linguagem muito simples. Quem tiver dúvida pode consultar o advogado da sua confiança. Mococa tem um corpo jurídico muito bom de advogados. Então, não conseguiu entender, ainda restou dúvidas, pode seguir direto para o seu advogado de confiança e pedir para ele esclarecer, pedir para ele ajudar ou até mesmo pedir para ele atuar em sua causa. Tá, tem diversos tópicos aqui, né, doutor? Estou vendo uma aqui que é bastante interessante, do capítulo 3, que fala sobre práticas abusivas do direito bancário. Isso. Quais são as práticas? O que o banco costuma fazer que é considerado abusivo? Para você ficar atento a isso, a gente também traz um pouquinho de golpe do Pix, modelo de requerimento. Eu quero obter cópia de um contrato. Tem um modelo de um requerimento. Eu quero fazer uma negociação com o banco para adequar as minhas dívidas, mas o banco está impondo uma condição que eu não posso arcar. Tem o modelo do requerimento para fazer esse acordo com o banco, fundamentando na lei do superendividamento, que dá um poder de negociação para o brasileiro muito grande. Então, como ele ainda não foi bem divulgado, bem esclarecido, a ideia é essa, fazer você de casa entender o seu poder de negociação com as instituições bancárias. Doutor, não é porque a pessoa está devendo, né, porque ele deve ficar desesperado, porque, como o senhor disse, né, a pessoa pode ir lá negociar com o banco, ela tem direitos também, não é isso? Porque muitas vezes não é que ela quis ficar devendo, esse momento difícil que atravessa, né? Claro, o povo brasileiro é um povo trabalhador. Tá? Então, não é porque eu estou devendo que eu devo me esconder, que eu devo ficar com vergonha, e muito menos que o devedor deve ser tratado e visto com maus olhos. Ele não conseguiu arcar, ele vai pedir a renegociação. Isso é um direito dele. Entendeu? E o direito, você não tem que pedir o seu direito, você tem que impor que ele esteja pronto a você. Então, a partir do momento que é o seu direito ter uma negociação facilitada, você não tem que pedir, você tem que exigir essa imposição. Tá certo. Então, dentro de mais alguns dias, o exemplar escrito aí pelo doutor, o advogado Djair Rota, em parceria com a Juliana Jeremias, né, doutor? Vai estar à disposição aí nas bancas para que você que vai comprar lá o seu jornal ou mesmo sua revista, você vai ter gratuitamente esse exemplar escrito aí pelo doutor, pelo advogado Djair Rota e também pela Juliana Jeremias. Doutor, mais alguma coisa? Mauro, eu agradeço, eu espero que seja uma leitura fácil e agradável aos nossos cidadãos. Tá certo, muito obrigado pela participação aqui no TVD Notícias, que tem sequência agora com o Edson Balista.